Essas são as 3 piores pandemias da história da humanidade. De 541 a 544, a primeira pandemia da história da humanidade, uma das mais mortais da história, chamada de a Praga de Justiniano. Essa aqui foi a primeira pandemia da história registrada e devastando aí totalmente o Império Bizantino e as áreas próximas ali com a peste bubônica. Essa aqui era uma peste aí transmitida aí por pulgas e ratos, aí devastou aí muitas milhões de pessoas aí naquela época. Aproximadamente entre 25 a 50 milhões de pessoas, mais ou menos aí a metade da população existente no planeta Terra naquela época. Então foi uma pandemia muito mortal que dizimou basicamente 50% dos seres humanos naquela época. Gripe espanhola aparece como segundo dessa lista aí como uma das doenças aí que mais matou seres humanos na história. A gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 a 1920, causada pelo vírus da influenza H1N1, estima-se que essa doença, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas por elas, e óbitos aí aproximadamente de 100 a 150 milhões de pessoas foram a óbito por essa doença, mais ou menos aí 1/3 da população mundial naquela época, né, de 1920, 1918. Então foi um vírus muito mortal, né, que dizimou basicamente 1/3 da população, que era bem maior comparado à doença anterior. Ela também que foi uma das doenças, até hoje, uma das mais letais no curto período de tempo, ou seja, no momento que a pessoa pegava a doença, ela morreria rápido, né? Então é uma doença muito letal e continua sendo uma das mais letais da história, até hoje, a gripe espanhola, sem dúvida nenhuma. A peste negra, a doença mais letal da história da humanidade, a pior pandemia que causou mais mortes. Ela que aconteceu entre 1347 e 1351, como eu falei anteriormente, a pior doença da história, mais devastadora aí, né? Causou a morte de aproximadamente mais de 200 milhões de pessoas entre a Europa e a Ásia. O interessante é que a doença da peste negra também é transmitida por pulgas e ratos, assim como a primeira doença dessa lista, né, a praga de Justiniano, devastou basicamente a Europa e quase a metade da vida das pessoas na Europa. A maioria das pessoas foram afetadas também, atingindo a Ásia. A estimativa dessa doença para as pessoas que foram infectadas é até alta, é de 11%. Então 11% das pessoas que foram atingidas pela essa doença acabaram vindo a óbito. Então de fato era uma doença muito mortal, né, para aquela época, que acabou dizimando várias vidas aí.